que eu nunca dei. E essa convocação, essa separação da parte de Deus, ela é confirmada na medida da minha obediência. Conforme Deus ordenou. Na medida da minha obediência, a promessa de Deus vai se cumprindo na minha vida. As promessas de Deus são como uma carta de crédito. É como um título de crédito que no prazo certo eu vou poder sacar. Eu só preciso aguardar o tempo. Eu só preciso aguardar o prazo de vencimento, porque se Deus prometeu, vai se cumprir. Abraão era um homem velho de 75 anos quando recebeu uma chamada da parte de Deus: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, eu quero fazer de você uma grande nação. Até aí estava tudo muito bem, se não fosse um homem velho casado com uma mulher estéril. Eu vou fazer de você uma grande nação. Para um homem de 75 anos que não tinha filhos, casado com um estéril, sim, Senhor. Abraão partiu imediatamente. Passaram 25 anos, aos 100 anos de idade, o filho da promessa vem. Vem Isaac, filho da promessa. Aquele que 25 anos atrás Deus havia prometido a Abraão. E a partir da obediência de Abraão, a promessa se cumpriu. Isaac casa-se com Rebeca, uma outra mulher estéril. Mas a Bíblia diz que Isaac orou e Rebeca concebeu filhos. Em dose dupla, Esaú e Jacó. E Jacó foi o patriarca das 12 tribos. E dos 12 filhos sai José. José, filho da velhice de Jacó, talvez o filho preferido, porque já nasceu quando o filho era velho, e da esposa amada do pai. E por ciúme ele é vendido como escravo ao Egito pelos seus próprios irmãos, porque compartilhou sonhos antes do tempo. Gerou ciúme no coração dos irmãos. É vendido como escravo ao Egito. Mas em um tempo de grande fome na terra do seu pai, os seus irmãos chegam lá no Egito para comprar comida, e quem é o governador? José. José agora é o governador do Egito. Depois de Faraó, o homem mais poderoso da nação mais poderosa naquela época, como se fosse o primeiro-ministro dos Estados Unidos nos nossos dias. E aí, em tempo de grande fome, os seus irmãos chegam para comprar comida, e depois de José ter se apresentado para eles, eles choram muito com remorso daquilo que fizeram, mas José fala assim para eles, Gênesis 45, 7. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Não foi por erro, não foi por engano, não foi por acidente que José foi parar no Egito. Foi para livrar o seu povo da fome. Foi para preservar o remanescente daquele povo que receberam a palavra de Deus, uma promessa de Deus, lá em Abraão, o seu bisavô, de que ele faria daquele povo uma grande nação. E aquele povo não poderia padecer de fome. Portanto, José foi para o Egito, tornou-se governador, tornou-se provedor da sua família. E se você for hoje ao Egito, nos dias de hoje, você vai andar quilômetros e mais quilômetros de deserto, sem uma árvore sequer, até você chegar em Goshen. Até você chegar na região que José destinou à sua família. Até hoje, Goshen é a única região fértil do Egito. É lá que o povo planta, é lá que o povo colhe, é lá que é produzido todo o alimento para todo o Egito, no delta do rio Nilo, a parte mais fértil de todo aquele território, até os dias de hoje. Lugar verde, lugar fértil, porque Deus prometeu que daquele povo faria uma grande nação. Glória a Deus. Vocês sabem como a história continua. Vocês sabem que depois de José, veio um outro faraó que não conhecia mais José. E o povo começou a se multiplicar, o povo começou a crescer. E aqueles 70 que chegaram ao Egito, depois se multiplicaram em milhões. E o próximo faraó já não sabia mais quem José era, e depois que José morreu, as coisas ficaram ainda piores. Porque o povo começou a se multiplicar, e o novo faraó ficou com medo do poder do povo, da força do povo. E José, antes de morrer, deu uma ordem. Ele disse: quando vocês saírem dessa terra, levem os meus ossos.
quando vocês saírem dessa terra, levem os meus ossos, porque Deus os levará para uma terra que mana leite e mel. Muitos anos depois, esse povo estava sofrendo, sendo escravizado pelos egípcios. E aí Deus disse: eu ouvi a voz do meu povo. Muitos anos depois, Deus disse: eu sei que os filhos de Israel estão sofrendo. E o texto lá de Êxodo, capítulo 2, verso 23, diz: decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Quando nós seguimos a direção de Deus, Ele não esquece de nenhuma das suas promessas. O povo estava em grande sofrimento, mas Deus se lembrou: eu tenho uma promessa com Abraão. O povo estava em grande sofrimento e Deus se lembrou: eu tenho uma promessa com Isaque, eu tenho uma promessa com Jacó. Eu lembro do dia que eu falei para Abraão: eu farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, eu engrandecerei o seu nome. Até que veio Isaque, o filho da promessa, até o dia em que Deus apareceu para Jacó e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se, uma nação e uma multidão de nações sairá de vocês e reis sairão de vocês. Gênesis 35:11. Deus se lembrou da promessa. A situação para os hebreus estava de mal a pior. Aí a gente entra na segunda fase do processo. Lembra que a primeira fase é a da separação? A fase em que Deus vai nos dar um comando de mudar algo na nossa vida. Talvez esse comando seja para você hoje. Onde você vai começar a partir de hoje ter uma vida com Deus. A partir de hoje mudar o seu estilo de vida, a partir de hoje mudar a sua conduta, algo que você não vai entender, algo que você vai se questionar, algo que você vai perguntar: o que as pessoas vão falar a partir de amanhã? Se eu tomar essa decisão hoje, calma, essa é a primeira fase do processo, a fase da dúvida, mas vem aí a fase da clarificação do propósito. A vereda do justo é como a luz da aurora e vai clareando mais e mais e mais, até ser dia perfeito, é o que diz Provérbios 4:18. O povo está sofrendo, padecendo. Deus levanta Moisés, um libertador. Esse menino é escondido pela sua própria mãe, porque havia uma ordem da parte de Faraó: todos os meninos, homens que nascerem, devem ser executados, exterminados. Mas havia duas mulheres tementes a Deus, Sifrá e Puá, duas parteiras que se negaram a cumprir a ordem de Faraó. E porque elas negaram-se de cumprir a ordem de Faraó, elas disseram: olha, as mulheres hebreias, elas são muito fortes. Quando nós chegamos lá, elas já têm tido bebê. E eles disseram: então lancem todos os meninos no rio. Mas Joquebede viu naquele menino algo diferente. Ele não era apenas belo, formoso, mas ela sabia que havia algo diferente no seu filho. Esconde aquele menino por algum tempo até ficar insustentável e ela entrega o seu filho nas mãos de Deus. Coloca Moisés em um cesto, coloca esse cesto no rio Nilo e confia no Senhor. Até que essa criança retorna para ela, não mais como seu filho, mas como um filho de leite. E ela passa a amamentar aquela criança, agora a ordem da filha de Faraó. Moisés é adotado como filho da filha do Faraó, neto do Faraó, um príncipe egípcio. E aí Moisés cresce como um príncipe egípcio, até o dia em que ele vê um egípcio batendo em um povo dos seus. Sangue ferve. Ele não suporta ver aquele seu povo sofrendo tanto assim, apanhando. Ele perde o controle e quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Termina matando um egípcio. Esse erro grave de querer ser o libertador do povo de Deus antes do tempo certo, faz com que Moisés agora tenha que fugir. Um príncipe em fuga. Um príncipe que precisa fugir para não ser morto. Agora Moisés está no deserto, morando com Jetro, um sacerdote de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Já fazem 40 anos que Moisés está ali.
Saindo da sua rotina de príncipe, agora ele vai para uma rotina de um pastor de ovelhas. E ele passa 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, onde tudo que ele escuta é bé, bé, o dia todo, cuidando de ovelhas. Até que Êxodo 3 diz: Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Êxodo capítulo 3. E levando o rebanho para o lado leste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas e não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora o propósito começa a clarear. Agora Moisés já consegue entender melhor por qual motivo Deus falou a Abraão: saia da terra dos seus pais. O processo de confusão agora começa a se tornar um pouco mais claro, mas não é assim tão simples quando alguém chega para uma pessoa que fugiu do deserto, fugiu para o deserto há 40 anos atrás, e é um pastor de ovelhas, e manda enfrentar o homem mais poderoso da terra. Não é assim tão fácil. Talvez lendo o texto a gente não se dê conta com que tipo de pessoa Moisés ia ter que se deparar, ia ter que confrontar. A história conta que o faraó que vivia nessa época era um homem perverso, cruel, sanguinário, que não media esforço para executar os seus planos. Moisés se dá conta agora que ele vai ter que enfrentar aquele que talvez cresceu com ele na infância, mas que perdeu o ponto de contato quando ele teve que fugir para o deserto, e Moisés começa a fazer alguns questionamentos a Deus. E o primeiro questionamento que Moisés faz para Deus é: mas quem eu vou dizer que me enviou? E chegando diante do meu povo, se eles não acreditarem, Deus dá uma série de sinais para Moisés, mas ele responde a Moisés o seu nome, um nome que não podia ser pronunciado, de tão poderoso. Moisés não entende que a chamada de Deus não é sobre ele, é sobre a palavra e a promessa do próprio Deus. E muitas vezes Deus nos manda fazer algo e nós tememos porque nós não entendemos que não é sobre nós, é sobre a palavra de Deus que é fiel, é sobre a palavra de Deus que é poderosa, é sobre a palavra de Deus que não pode ser contrariada, porque ele diz: eu velo sobre a minha palavra. Reinhard Bonk, um evangelista já falecido, diz que no momento em que Pedro anda sobre as águas, ele não está andando sobre a água, ele está andando sobre a palavra de Jesus: venha. Então, se Jesus disser venha, eu posso caminhar sobre a palavra de Jesus, porque é lugar seguro. A palavra de Deus é lugar seguro, e Moisés não entende que não é sobre ele, é sobre Deus. Deus, eles não vão acreditar. O meu povo não vai acreditar que eu serei o libertador deles do Egito. Quem o Senhor é? Quem me enviou?
Qual o seu nome? Se eles me perguntarem quem lhe enviou, qual o seu nome? Meu nome, Moisés, é Deus, o Criador. O meu nome, Moisés, é Elohim, Deus forte e poderoso. O meu nome, Moisés, é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O meu nome é Jeová Jireh, Deus da provisão. O meu nome é Jeová Rafa, o Deus, aquele que cura. O meu nome é Jeová Nissi, a sua bandeira, aquele que está à frente das suas batalhas, aquele que luta as suas guerras, aquele que será o seu estandarte diante dos inimigos, aquele que é forte e poderoso, que vai diante de você. O meu nome é Jeová Rafa, o meu nome é Jeová Chamar, aquele que está sempre presente. O meu nome é Adonai, aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. O meu nome é aquele que é tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso, que não pode sequer ser pronunciado por homem algum. Então fale, Moisés, que quem lhe enviou foi o Eu Sou. O Eu Sou lhe enviou. Eu sou o que sou, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que vence, o Deus que luta as suas batalhas. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus hoje, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus que cumpre promessas. Eu sou, assim eu serei lembrado. Então vá, liberte o meu povo. Eu sou, o Eu Sou lhe enviou. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser mais intenso. Se é para Jesus, pode ser mais alegre. É assim. O Eu Sou me enviou. Eu não tenho medo, porque o Eu Sou me enviou. Foi o Eu Sou que me falou. Foi Deus que me disse, portanto, eu vou. Mas Moisés era homem igual a mim, igual a você. E ele logo começa a apresentar para Deus as suas desculpas, dizendo: Deus, mas eu nunca fui eloquente, nunca fui uma pessoa boa de fala, nunca fui tão falante assim, nem no passado, nem agora. E aí, irmãos, a maior bobagem é a gente querer argumentar com Deus. Porque quando Moisés diz: eu não sei falar, Deus diz: Moisés, quem criou a boca do homem? Quem faz o surdo ou o mudo, o cego ou o que vê? Por acaso não sou eu? E aí Moisés apresenta para Deus as suas desculpas, até que Moisés provoca a ira de Deus, quando ele diz: envia outro no meu lugar. Se tem algo que Deus não aceita, irmãos, é acharmos que Ele errou quando nos escolheu. Deus não errou quando escolheu. Ele sabia exatamente quem você é. Ele sabe exatamente as suas limitações. Ele sabe exatamente as suas fragilidades. Ele sabe exatamente aquilo que você tem medo. Ele sabe exatamente quando você vai falhar. Ele sabe exatamente quando você vai dizer não. Ele sabe exatamente quando você vai pensar em desistir de tudo, jogar tudo para o alto e dizer: Senhor, eu não consigo mais. Ele sabe. Mesmo assim Ele lhe escolheu. E mesmo assim Ele disse: eu lhe escolhi. Eu quero você. É você mesmo. Eu que sondo o seu coração. Moisés não se deu conta de que não era sobre ele, era sobre Deus. Moisés não se deu conta onde ele havia chegado. Ele estava no Monte Horebe, o monte de Deus. Ele estava na presença de Deus. E quando nós subimos à presença de Deus, não dá mais para voltar do mesmo jeito. Ele sobe como um pastor de ovelhas e ele desce como um libertador. Não dá para entrar na presença de Deus e voltar da mesma forma. Moisés não se dá conta que ele está pisando em terra santa. Portanto, Deus diz: tire a sandália dos pés, porque para andar na minha presença não dá para trazer a sujeira do pecado que você pisou toda a vida. Tire a sandália dos pés. É necessário andar em impureza, é necessário andar em santidade, é necessário eliminar toda a contaminação dos lugares que você já pisou, e mesmo assim Deus escolheu você.
Moisés ficou tão encantado com a experiência da sarça que não se queimava, que não tenha se atentado talvez, que era o próprio Deus que estava enviando, portanto, ele não precisava levantar qualquer tipo de argumentação, porque Deus sabia exatamente quem ele era. Deus sabia a situação que ele nasceu, quando foi escondido pela mãe. E você talvez não possa imaginar o que é uma criança sendo gerada em um ambiente de medo, porque aquela mãe sabia que se fosse um menino iria morrer. E talvez a sua mãe orava dizendo: Senhor, que seja uma menina, Senhor, que seja uma menina, Senhor, que seja uma menina, porque eu não quero perder o meu filho, eu não quero que ele seja jogado no rio e quando nasce é um menino. E ela tem que esconder esse menino, fazer com que o menino não chore, fazer com que o menino não desperte a atenção dos egípcios, até que isso não se torne mais possível, e ela precisa confiar em Deus, que Deus vai cuidar do seu menino, lançando ele ao Nilo. Imagina uma criança crescer nesse ambiente, onde na idade principal, na primeira infância, após o desmame, tem que sair da casa da sua mãe natural e morar num palácio onde ele não se identifica com nada, nem com ninguém, e chamar alguém que ele nunca tinha visto na vida de mãe. A sua identidade talvez fosse uma confusão até ele ter um encontro com Deus. Talvez a sua identidade esteja confusa até você subir no Monte Horebe e ter um encontro com Deus, com eu sou, com aquele que vai olhar para você e vai dizer: eu lhe escolhi, dentre tantas pessoas da face da terra, eu escolhi você para essa obra, eu escolhi você para essa missão. O chamado de Deus é pessoal, meu irmão, é com você. Você precisa subir no monte de Deus. Porque depois desse momento de clarificação do propósito, vem a fase mais difícil, a fase da execução do chamado, a fase da execução do plano, a fase em que é preciso ter coragem para enfrentar. Deus escolheu Moisés para libertar o povo, mas foi Josué que começou as conquistas. E essas conquistas da terra prometida lá a Abraão, ela é consolidada só com Davi. O povo de Israel já está na terra prometida. Josué conquistou parte do território. E o povo começa agora a pedir um rei. Nós queremos um rei. Todos os povos da terra têm um rei, nós não temos, nós temos um Deus. Nós queremos um rei que vá à nossa frente, que nos represente. E aí Saul é ungido como rei. Escolha do povo. Nós queremos um rei. O Senhor disse a Samuel, 1 Samuel 16:1, até quando você vai ter pena de Saul, se eu o rejeitei? O rei escolhido pelas pessoas falhou, desobedeceu a Deus, tornou-se rejeitado por Deus. Deus rejeita Saul e manda que Samuel unja Davi, o seu escolhido, a escolha de Deus. Deus fala para Samuel: até quando você tem pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, eu vou enviar você a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel vai até a casa de Jessé, dizendo que vai oferecer um sacrifício, pede que Jessé reúna todos os filhos ao redor da mesa. Em 1 Samuel 16:10, o texto diz: assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um mais moço. Ele está apacentando ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fazer entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unja-o, pois é este. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A escolha de Deus. Aquilo que Deus escolheu você para fazer da terra, Ele não vai atribuir a mais ninguém. É você que tem que realizar.
é a fase da execução, a fase da coragem. Até que você não esteja pronto, Deus não vai começar. Até que Davi viesse e fosse apresentado entre os filhos de Jessé, Deus não começou. O almoço não começou enquanto Davi não sentou à mesa. Deus não vai começar enquanto você não estiver pronto. Deus não vai começar enquanto você não estiver cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele foi ungido rei de Israel. Algum tempo depois, ele estava sentado à mesa, porque Deus o escolheu. As vitórias, as derrotas, os fracassos de Davi, talvez você já conheça. Está no livro dos reis, está em 2 Samuel. Apesar de todas as falhas de Davi e erros que ele cometeu, ele é chamado até hoje o homem segundo o coração de Deus, porque estava disposto a obedecer a Deus. O que talvez Jessé não sabia é que aquele filho mais novo, esquecido, mais moço que estava cuidando das ovelhas, 400 anos depois, Isaías iria profetizar sobre ele. 400 anos depois, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim no trono de Davi. E sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ao esquecer o seu filho mais moço, Jessé não levou em consideração de que o seu nome estaria escrito na Bíblia por meio desse filho esquecido. Isaías 11, verso 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, e nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará justiça com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara, e da sua boca e do seu sopro dos seus lábios matará o perverso. A etapa da execução, de consolidação do reino, foi Davi quem executou. Ele que terminou a conquista do território, da terra prometida que Deus havia prometido a Abraão, que usou Moisés para libertar o povo, que usou Josué para iniciar as conquistas, que usou Saul para conquistar mais, mas só Davi consolidou. A Bíblia diz que quando Salomão assume o trono, não há mais guerra. Há tempo de paz, porque Davi havia conquistado todo o território, Davi havia aniquilado todos os inimigos, mas ainda o plano não havia sido consolidado. Ainda havia algo que Deus queria fazer, quando ele disse a Abraão: saia da sua terra. E somente depois de 700 anos, depois dessa profecia de Isaías, 1000 anos depois da consolidação do reino, executado por Davi, 1400 anos depois que Moisés tem essa visão da sarça ardendo, e 2000 anos depois que Abraão ouviu: sai da sua terra, aconteceu um fato histórico que mudou toda a humanidade. A história foi dividida em antes e depois desse dia. Depois do dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai. Aquele que dividiu a história entre antes e depois do seu nascimento, apresentou-se aos homens e ele quis que fosse assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de unirem-se, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse.
Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus capítulo 1, verso 18. O plano de Deus está começando a entrar na fase de consolidação. Aquilo que ele começou com Abraão, aquilo que ele continuou com Moisés, aquilo que ele fez por meio de Davi, agora começa a ser consolidado por meio de Cristo Jesus. Não tenha medo de seguir a direção de Deus para a sua vida. Não tenha medo de obedecer à voz do Senhor, porque o plano do Senhor é perfeito. O Senhor não vai lhe abandonar até que o plano seja consolidado. O Senhor não vai lhe deixar até que tudo aquilo que Ele lhe prometeu venha a se cumprir. Não tenha medo do que Deus está lhe direcionando a fazer, porque Ele sempre envia os seus sinais. Adolescente Maria, a história conta que era um adolescente de aproximadamente 14, 15 anos de idade, quando estava prometida em casamento e achou-se grávida. Imagine quanto medo essa moça deve ter sentido. Meu Deus, o que está acontecendo com o meu corpo? O meu corpo está mudando. Mas Deus envia os seus sinais. Um anjo apareceu para Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é com você. Sempre que Deus lhe der um propósito nobre, Ele estará com você. Sempre que Deus lhe der uma direção clara sobre o que fazer, Ele estará com você. E é claro que Maria ficou perturbada quanto ao que isso significaria. Mas o anjo diz: não tenha medo, Maria. Você foi abençoada por Deus. Deus envia os seus sinais. Os pastores de Belém viram anjos do céu sinalizando de que o Messias estava por vir. Os magos do Oriente viram uma estrela e decidiram ir adorar. Jesus cumpriu o seu papel aqui na terra. Veio a partir de uma mulher, viveu sem pecados, entregou sua vida para redimir cada um de nós dos nossos pecados e cumpriu o plano de Deus que havia sido ameaçado com o pecado do homem. Mas Deus cumpre as suas promessas. Deus segue ensinando nas sinagogas, Jesus segue pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando os demônios e despertando inveja dos religiosos. Você sabe qual é o final dessa história? Jesus foi crucificado. Mas ele disse: quando eu for levantado aos céus, eu atrairei todos a mim. Quando eu for crucificado, eu atrairei pessoas a mim. Você está aqui hoje porque você foi atraído a Cristo, porque Ele foi levantado, porque um menino nasceu, e você foi atraído porque esse Jesus que veio à terra, o Filho de Deus, Ele entregou a vida por cada um de nós, Ele verteu o seu sangue naquela cruz, e lá no seu sofrimento, João descreve lá no capítulo 19, depois vendo que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: eu tenho sede. Jesus teve sede. Por mais uma vez Jesus disse: eu tenho sede. Assim como ele disse àquela mulher samaritana: me dê um pouco de água. Eu tenho sede para cumprir a minha missão. Eu tenho sede para salvar aqueles que o meu Pai me deu. Eu tenho sede. Eu tenho sede de cumprir o meu propósito aqui na terra e voltar para a glória com o meu Pai, assim como nós somos um, como fomos um durante toda a eternidade. Eu tenho sede. E agora Jesus está ali naquela cruz e Ele disse: eu tenho sede. Qual é a sua sede? Do que você tem sede? Qual tipo de sede você pode apresentar hoje a Jesus e dizer: Senhor, eu tenho sede de propósito para a minha vida. Senhor, eu tenho sede de encontrar algo que possa trazer saciedade ao meu coração. Eu tenho sede de encontrar algo que me faça levantar pelas manhãs com esperança, com vontade de viver. Eu tenho sede. Jesus quer saciar a sua sede.
Jesus quer saciar a sua fome, porque Ele sabe exatamente do que você precisa, Ele sabe exatamente que tipo de água lhe fornecer, que tipo de alimento vai lhe saciar, aquilo que pode suprir o seu coração. Você pode dizer para Jesus: eu tenho sede. Deus, homem, disse: eu tenho sede. Ele estava crucificado, envergonhado, desnudo, exposto à vergonha pública. Todos que passavam cuspiam no seu rosto. O homem Deus, sem pecados, ele disse: eu tenho sede. E ali estava um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre numa esponja. Um tipo de esponja que as pessoas utilizavam para a higiene pessoal. Estava por ali. E pegaram essa esponja que era utilizada para o asseio, para a higiene pessoal do corpo. Embeberam essa esponja no vinagre e deram ao nosso Senhor. E já estava suficientemente humilhado, que já havia superado o fato de ter sido separado da glória de Deus. E essa separação de Deus fazia com que ele sofresse a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até então ele chamava de Pai. Todas as vezes você vê as orações de Jesus, ele se refere a Deus como Pai, mas dessa vez, separado do Pai, pelos nossos pecados, ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Eu tenho sede, eu quero voltar para a glória com meu Pai, de onde eu participei da criação do mundo. E entregaram para Jesus uma esponja com vinagre. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. O plano de Deus se cumpriu. A consolidação do plano de Deus. Aquilo que Deus começou com Abraão, aquilo que Deus começou com Moisés, com Davi, finalmente consolidou-se a partir do nosso Senhor Jesus, quando lá do alto daquela cruz ele bradou: está consumado. Inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Inclinando a sua cabeça, ele entregou o seu espírito, descansou. E essa palavra que Jesus utiliza aqui para consumado, ela vem da palavra teleu, que significa ir até o fim, concluir uma tarefa, executar algo que foi designado, pagar uma dívida. Então Jesus diz: tetelestai, que significa estar consumado. Tetelestai era uma palavra usada quando um filho recebia uma tarefa do pai, e quando ele cumpria essa tarefa, ele corria para o seu pai e dizia: papai, sabe aquele cercado lá que você pediu para eu limpar? Tetelestai, eu terminei, qual é a minha recompensa? Tetelestai era uma palavra que o filho usava quando dizia: pai, sabe aquela lição da escola que você mandou eu fazer? Ela está pronta, eu fiz toda, eu cumpri toda a minha tarefa de casa. Tetelestai, eu cumpri a tarefa que o Senhor me ordenou. Essa palavra também era utilizada quando alguém quitava uma dívida. Então, suponha que você tenha sua casa financiada, e aí você passou 20 anos pagando. E aí quando chegava na última parcela, você levava o título da dívida para o seu credor, e o seu credor dava um carimbo no seu título, e nesse carimbo estava escrito: tetelestai, está pago, está quitado, não me deve mais nada. Assim o nosso Senhor Jesus disse: a dívida que havia sobre eles, eu tomei sobre mim, está pago, está consumado. Tetelestai, eles não devem mais nada, eles não devem mais ao pecado, eles não têm mais dívida alguma, porque eu paguei tudo, meu Pai, está pago, está quitado. Tetelestai, a dívida foi paga, o escrito de dívida que
havia sobre mim e sobre você foi pago pelo nosso Senhor naquela cruz, quando Ele bradou: Tetelestai, está pago, não há mais dívida alguma, eu tomei sobre mim, eu asseguro que o meu sacrifício pagou a sua dívida. Tetelestai, está pago, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia, 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 louvado seja o nome de Jesus. A palavra tetelestai também era empregada para dar título de propriedade ou posse de uma terra a alguém. Então, se eu recebesse aqui um título de propriedade de uma terra, de um imóvel, eu ia no cartório e lá o oficial de registro ia colocar assim na escritura: tetelestai. Ele tem a posse da terra. Tetelestai, ele tem o título de propriedade. Quando Jesus naquela cruz bradou: Tetelestai, está consumado, Ele nos deu um título da propriedade do céu. Agora nós somos herdeiros em Cristo, agora nós somos filhos de Deus, agora nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros da promessa, herdeiros de Abraão, filhos junto com Cristo, adotados por Deus, co-herdeiros junto com Cristo. Tetelestai, somos herdeiros da salvação. Louvado seja o Senhor. O texto de Mateus 27:50 diz que Jesus, clamando uma outra vez em voz alta, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando você seguir a direção de Deus, quando você fizer tudo aquilo que Deus lhe ordenou a fazer, Jesus vai olhar para você e vai dizer: tetelestai, está consumado. Quando Jesus ressuscitou, a terra se abalou, assim como quando você cumpriu o propósito de Deus na sua vida, a terra será abalada, o mundo nunca mais será o mesmo, quando você se levantar, e assim como Abraão, partir imediatamente, sem duvidar, confiando no Senhor, crendo no Senhor, quando o seu propósito se cumprir, a terra será abalada, os mortos irão reviver, porque você vai pregar o Evangelho de Jesus, e aqueles que estavam mortos vão reviver, vão ter nova vida, vão nascer do Espírito, vão ser cheios do Espírito Santo, vão entrar na cidade santa e vão anunciar: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. A sua vida gerará fruto, a sua vida dará muitos frutos, porque a vida de quem segue a direção de Deus, inevitavelmente é uma vida que produz frutos, frutos que são visíveis. As pessoas viram aqueles que ressuscitaram, as pessoas viram que no dia que Jesus ressuscitou, muitos outros também ressuscitaram. As pessoas viram, as pessoas vão ver os frutos de Deus na sua vida, as pessoas vão ver, isso será visível, as pessoas vão dizer: esse verdadeiramente é filho de Deus. Todos aqueles que observarem a sua conduta, todos aqueles que observarem a sua vida, todos aqueles que observarem a sua família, eles vão dizer: esse verdadeiramente é filho de Deus, esse verdadeiramente é nascido no Espírito, esse verdadeiramente foi alcançado pela glória, pela graça, pela bondade do Senhor. O plano de Deus está consolidado, está consumado. Tetelestai, tetelestai, está consumado. Aleluia, aleluia. Você pode se colocar de pé, se coloque de pé em nome de Jesus.
Deus tem uma direção específica para a sua vida. Sabe, eu sei que essa palavra agora está queimando o seu coração. E esse é o momento de você reagir em fé a essa palavra e tomar uma decisão. Se você quer obedecer à voz de Deus que está aí no seu coração e entregar sua vida para Jesus, essa palavra é para você. Talvez esteja confuso para você, mas esteve confuso também para Abraão. Esteve confuso para Moisés. Esteve confuso para Davi. Em determinado momento, Jesus questionou: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Em algum momento foi difícil também para Jesus. Mas quando ele foi aos céus, ele disse: eu nunca vos deixarei, eu jamais lhe abandonarei, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Talvez esteja confuso para você, mas a caminhada com Deus, ela inicia com passos de fé, apesar da dúvida. Então essa palavra é para você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus.